Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores. Você sabe que em alguns momentos eu vou receber alguém aqui para contar a sua história, para incentivar você. Vamos ouvir dores, vamos ouvir tempos de vitória, enfim, a realidade de cada empreendedor na sua área específica. Hoje a gente vai ter um Cápsula Cast diferente porque nós vamos misturar duas áreas. Será que dá para misturar? Igreja e mundo corporativo. Será que essa soma funciona bem? Será que dá certo? Meu convidado já está aqui e antes da vinheta eu quero saber do pastor Jack Pinas, o meu convidado. É mais fácil ser pastor ou era mais fácil ser empresário? Pergunta difícil, hein? Eu acredito que não tem vida fácil não, Marçal. Os dois são dois grandes desafios, né? As duas áreas são duas áreas de grandes desafios. Ok, eu quero saber mais a respeito desse tema. Na sequência, após a vinheta, eu já te digo, está no ar o Cápsula Cast. Muito bem, Cápsula Cast Empreendedores, já lançamos aqui uma primeira ideia, mas claro, antes do Pastor Jack voltar, o Pastor Jack vai se apresentar, fazer um breve histórico. E breve porque eu imagino que a história é longa, né? É grande. E a gente vai ter tempo, né? Mas eu acho que é legal as pessoas conhecê-lo, né? Acho que vamos começar por aí. Bem, Jaquenilson Pinas, também conhecido como Pastor Jack Pinas. Sou pastor desde 98, então já são mais de 25 anos aí de pastoreio. Comecei como empresário no início dos anos 2000, então tem 24 anos, mas vida pública comecei muito cedo, né? Eu sou da geração X e geração X os pais, né? Sempre já encaminhavam os filhos logo cedo. Então eu tenho 37 anos de vida pública, comecei a trabalhar muito cedo e tô aí até hoje aí desenvolvendo, né, no mercado e também como pessoa. Hoje o senhor está como pastor sênior da Vida Nova. Correto, eu sou pastor ali há 19 anos na IEQ Vida Nova. Nós temos um trabalho hoje relevante na cidade e eu me dedico praticamente quase que na totalidade de forma pastoral mesmo. Mas eu ainda tenho um CNPJ, vamos dizer assim. Quero voltar na nossa conversa inicial, né? Mais fácil ser pastor, mais fácil ser empreendedor, né? Afinal de contas, há uma trajetória sua também Sim, no sim. mundo corporativo. O que é mais difícil, o que é mais fácil? Na realidade, está alencado hoje entre as 5 áreas mais complexas, né? Dentro de todas as áreas, uma delas é ser pastor, né? Então, com certeza, o pastoreio ele é um desafio um tanto quanto desafiador, mesmo sabedor que sou, que ser empreendedor ou empresário tem uma demanda muito grande. Mas o pastor tem algumas facetas, algumas nuances que fazem com que não seja algo assim, vamos dizer assim, não seja algo que você possa dizer que o resultado, por melhor que você tenha performance, etc., vai acontecer. Estou conversando aqui no Cápsula Cast Empreendedores com o pastor Jack Pinas. Estamos falando, ainda no início aqui, sobre essa junção do mundo corporativo com a igreja. O que eu vou dizer agora, eu gosto de falar e é uma provocação. Eu trabalhei por muito tempo como executivo e quando as coisas não iam bem, o jeito mais fácil, eu mando embora. Uhum. Eu dou oportunidade, feedback, ou feed forward, vou falar o que você pode fazer para o futuro. Uhum. Espero tua resposta. Se não tem, você sabia. Muito obrigado. Está promovido ao mercado de trabalho. E a igreja? Quando um membro não dá certo e é problema, não dá para mandar ele embora. Não dá não. A gente, apesar que às vezes tem aqueles jargões, né? Olha, se você não gosta, não tem como ficar, né? Mas no dia a dia da igreja, a gente trabalha com diversos tipos de pessoas, né? Você, mais do que ninguém, conhece as personalidades, os perfis e sabe quanto é desafiador. Mas existem algumas situações que realmente nos colocam em xeque, né? Porque quando você trabalha com voluntários, e a igreja, grande parte deles são formados por pessoas voluntárias,
Então a dinâmica de relacionamento muda, né? E dentro de um sistema corporativo você tem a questão do capitalismo mesmo, né? Eu pago, você presta serviço, se você não presta o serviço que eu entendo que é satisfatório, eu procuro alguém no mercado para substituir essa pessoa. Mas quando você trabalha com voluntário, é uma outra dinâmica, é bem mais complexo. Mas assim, eu acredito, né? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, os pastores eles contratam e demitem pessoas, porque já é uma igreja muito mais madura, já tem consciência, né, da realidade e também, né, de acordo com a cultura vigente, isso influencia demais. Deixa eu tentar entender essa visão, né? Quando a gente está falando de uma igreja americana, de uma igreja dos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Quando a gente fala de demite do administrativo ou demite do ministério? Não, a pessoa ela é demitida do administrativo, né? Ela compõe ali um staff e aí então se ela não está correspondendo à altura, a igreja literalmente pode ser uma pessoa que faça parte do Ministério de Louvor, pode ser uma pessoa que seja um gestor administrativo, pode ser uma secretária ou pode ser um pastor auxiliar, inclusive pastores auxiliares. Aqui no Brasil já houve casos, por exemplo, que uma igreja muito relevante do Brasil, o pastor ele percebeu que o resultado estava muito abaixo e ele teve que liberar aí um grupo grande que fazia parte do seu time. Então, literalmente, eles foram dispensados, foram demitidos. Obviamente que quando se trata de igreja, existe uma questão de ordem emocional, né? Então, como eu disse, a grande maioria é formada por voluntários. Mas tudo caminha, tudo indica, né, que cada vez mais, principalmente com a chegada da tecnologia, as demandas mudaram, as igrejas cada vez mais elas têm que se adequar a essa realidade. Então nós entendemos que tem a questão dos valores e princípios que são importantes, mas os valores e princípios têm que estar junto disso agregado à capacidade do indivíduo. E isso daí é o grande desafio mesmo de um bom gestor, de um bom líder, de um bom pastor. Como separar ou como unir organismo e organização? Porque a empresa ela é uma organização, ela tem fins lucrativos, mas ela depende do organismo, que são as pessoas, né? E às vezes a gente olha para a igreja e fala, não, aqui é organismo, aqui não é organização. Aqui a gente não precisa falar de orçamento, aqui a gente não precisa discutir isso. Como unir ou separar para que a igreja cresça? Afinal de contas, se ela não crescer, se ela não tem membro, ela não cumpre o papel dela aqui na Terra e o que é pior, vai frustrar muita gente na caminhada. Como unir ou, se necessário, separar organismo de organização? Na realidade, eu acredito, inclusive no mundo corporativo, o CPF vem antes do CNPJ, isso é fato, né? Então, quando você perde essa sensibilidade, mesmo as grandes multinacionais, quando elas deixaram de olhar para o indivíduo enquanto pessoa, quanto pai de família, né? Elas perderam e perderam muito, né? Nós temos N casos de que enquanto algumas diminuíam, outras cresciam, avançavam no mercado pela forma de se tratar. Então, assim, quando se trata de ser humano, por mais que tenha a questão de organização, essa questão toda, mas eu sempre tenho um olhar muito, muito claro, como empresário, inclusive, no fator organismo, né? Porque se você tem um organismo saudável, por consequência, a sua organização é saudável. Então, eu coloco sempre em primeiro lugar a questão do organismo, o ser humano em si, né? Na sua totalidade, vamos dizer assim, tanto nas questões que são questões que agregam, quanto também naquelas que muitas vezes criam algumas dificuldades. Então, o ser instituição, muitas vezes ela também gera uma certa proteção, né? Uma certa segurança para a pessoa, para que ela possa também desenvolver como plano de carreira, essa coisa toda, onde eu posso chegar, como que eu posso fazer, etc. Mas tudo sempre com um olhar no organismo, isso daí eu não tenho dúvida. Ok, estamos conversando aqui com o pastor Jack Pinas, nossa conversa aqui no Cápsula Cast, série Empreendedores, sobre igreja, que é uma organização, mas também, sem dúvida alguma, como ele disse, é um organismo.
A empresa também tem a relação de organização, mas tem também de organismo com as suas diferenças. E a gente vai alongar esse papo aqui, nós vamos falar inclusive do livro do pastor Jack um pouquinho mais para frente, né? Mas se você está gostando, já compartilha, passa para outras pessoas, assina aqui o canal, ativa o sininho, que aí você vai receber sempre o conteúdo antecipado, a informação de que tem um conteúdo novo. Pastor, o senhor teve vontade já de orar por um funcionário e já teve vontade de demitir alguém na igreja? Com certeza, né? Como empresário, como patrão, vamos dizer assim, eu, em algumas vezes, eu me coloquei como um conselheiro. O pessoal está atravessando aí um divórcio, por exemplo, né? Primeiro, como eu disse na resposta anterior, Marçal, eu sempre olho a questão do organismo, né? Então eu vejo que, por mais que a organização dependa dessa pessoa, que ela esteja bem, mas se você só querer que ele esteja bem por causa da organização, você perde aquele olhar da pessoa, do ser humano, do pai de família, etc. E você procura só um interesse seu. Então eu me colocava à disposição de ouvir, aconselhar, né? Porque, lógico, eu tenho um princípio, eu tenho até um jargão que eu digo sempre e uso ele: ninguém deve pisar no jardim de ninguém sem ser convidado. Se você for pisar no jardim de alguém, espere essa pessoa te convidar. Mas como empresário, eu chegava para ele e muitas vezes já havia um relacionamento de anos, né? De 10, 12, 15 anos, funcionário que trabalhou mais de 15 anos comigo. E aí, então, obviamente que ele me ouvia, sabedor também que eu era pastor nesse momento. E na igreja, com certeza. Ixi. É, eu com certeza sempre eu começo até entender que se você não fizer isso, você está prejudicando a pessoa, você está impedindo talvez dela se realizar em outro lugar, de outra forma, talvez a gente, enquanto pessoa, enquanto pastor, você é muito utópico, né? Então você vê coisa que às vezes não deve ser vista. E aí você coloca uma pessoa para trabalhar e depois você descobre que não é o negócio dela. Entendeu? Então é melhor. Só que, logicamente, que a abordagem muda, né, Marçal? Não tem como você chegar, ó, tô te demitindo, não te quero mais. Então você vai devagarzinho, vai conversando, vai fazendo perguntas, vai dando orientação. Quem sabe você ajuda a pessoa a se achar na vocação dela. Então, mas com certeza a vontade, ela em alguns momentos vem à tona, sim. Bom, eu falo pouco aqui sobre isso, né? Mas eu tenho essa vocação e imagino que a vocação pastoral minha não foi a vocação de gabinete, mas eu gosto e sei desse chamado. E recentemente, numa transição de vida e até de passagem de problemas mais sérios da vida, eu conversando com a psicanalista que me atende, ela falou: sabe qual é o seu problema? Você quer ser pastor quando você deveria ser executivo, você quer ser executivo quando você deveria ser pastor. E eu tinha dificuldade, às vezes, de desligar alguém, né? Eu ficava pensando, mas como vai pensar de mim, né? Que sou pastor e tal. Poderia dar mais uma chance e tal. Como conviver com essa dor? Porque ela é uma dor que é necessária. E às vezes a gente, já falamos disso, inclusive, as pessoas precisam ir para a zona de expulsão, senão elas não crescem. Sim. Olha, Marçal, vou ser bem honesto para você. Quando você... eu sempre digo o seguinte: você trilha um caminho, né, de honra, de respeito. E nesse caminho que você trilha de honra e respeito, então ao longo do tempo você faz depósitos consideráveis na vida das pessoas. Obviamente que, dependendo da situação, a pessoa ela não vai compreender no momento. Mas eu tenho muita paz no meu coração, porque eu acredito que quando você trilha pelo caminho correto, o caminho da verdade, né? Então chega um momento que realmente você pode tomar a decisão, por mais difícil que seja, que mesmo que houver alguns ônus, vamos dizer assim, você vai estar pronto para receber eles, e no momento oportuno você vai saber como administrar e transformar isso em algum valor agregado, tanto na sua vida quanto na vida da outra pessoa. Então, assim, eu particularmente falando, eu acredito que é difícil, só que nós temos que caminhar para um nível de maturidade. E aí
Eu acredito que você, que é uma pessoa que já vem do mercado, do corporativo, né, de grandes empresas, de grandes nomes aí, então você mais do que ninguém, você é uma influência. Então, alguns posicionamentos seus vão reverberar. E quando ele reverbera, as pessoas, poxa, o Marçal é um cara, né? Então o pessoal faz toda uma leitura. E ele tomou essa decisão, então isso, vou usar um termo aqui, né? Serve como jurisprudência para outras pessoas poderem avaliar, porque às vezes as pessoas não fazem porque tem medo. E você muitas vezes vai fazer uma coisa, lógico, debaixo de uma orientação, direção de Deus, né? Não é algo intempestivo, né? Momentâneo. E lá na frente você vai poder aconselhar outros pastores, outros empresários, como que você lidou com a sua situação. Inclusive isso daí gera case, né, para você. Acho que você já tem vários cases aí, né? Vai aprendendo e vai podendo ajudar as outras pessoas, né? Uma coisa interessante, eu pesquisei a tua vida e até porque tenho te acompanhado mais de perto, né, de uns dias para cá, e eu ouvi a seguinte frase: Pastor Jack é régua alta, né? Quem caminha com ele tem que se acostumar com o nível do sarrafo que é alto, né? Que isso às vezes vai puxar a gente para cima, mas vai também às vezes colocar a gente numa sensação de que sou incompetente, não consigo e tal. O senhor tem vivido isso, assim, de alguém entende a régua e sobe ou alguém entende a régua e desce? Marçal, eu tenho uma história de superação. Sou uma pessoa que fiz coisas que poucas pessoas, talvez, né, com a mesma história de vida minha, tenham feito, né? Não que eu seja um diferencial aí, um cara, né? Eu não me sinto a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, com certeza não. Mas eu tenho uma história forte de superação. E aí um dia, né, eu imaginava pensei comigo, que todas as pessoas eram capazes de produzir uma história de superação. E em alguns momentos eu quis mais a superação dessa pessoa do que ela mesma. Então particularmente, eu me frustrei e frustrei outras pessoas porque elas não conseguiam responder à altura. E aí o que ocorreu? De um tempo para cá, né? Quando eu falo um tempo, estou falando alguma coisa em torno de mais de 10 anos, eu mudei a minha forma de abordagem, ou eu mudei a minha abordagem, vamos dizer assim. Por quê? Porque assim, eu só trabalho com quem realmente quer. Nós temos aqui no estúdio aqui o Pete Ramos, né, que é meu amigo, tá aí a Tamires, o pessoal aí. Então assim, por exemplo, quando eu fui, Deus me deu uma visão. Eu estava em Londres e Deus começou a falar comigo e ele falou para mim fazer algo diferente aqui no Brasil, como líder, né? E então eu ruminei tudo isso e culminou que eu voltei para o Brasil e um ano depois de uma outra viagem que eu fiz, eu comecei a implantar. E eu comecei com 50 pessoas, começar um projeto. E aí eu deixei bem à vontade quem nessa trajetória queria estar comigo. E chegou um determinado momento que sobrou 3 casais. Um deles é o Pete Ramos, o Requena e o Albert. E as suas esposas, né? A Rai, a Rúbia e a Marcela. Inclusive hoje é aniversário dela. Então assim, o que ocorreu? Ficou leve. Porque eles responderam à altura. E não ficou como se eu estivesse fazendo uma coerção, como se eu estivesse colocando sobre eles algo que eles não eram capazes. E o que aconteceu? Veio os resultados, né? Passado um ano depois, hoje já se fazem 7 anos que nós implantamos a visão, e eles são cofundadores comigo dessa visão que Deus deu. Então hoje, olhando para trás, as pessoas se inspiram naquilo que eles conseguiram. Então, antigamente eu era um João Batista no deserto. E hoje não, hoje eu me considero como pai de filhos. Então, dentro desse contexto, as pessoas começaram a entender que é possível. E eu passei também não que eu afrouxei a corda, a régua continua alta. Só que as pessoas entenderam que é possível e eu trabalho com quem quer. Quem não quer, eu não tenho dificuldade. Eu deixo a pessoa
naquilo que ela acha que é ideal para ela. Obviamente que eu não vou me deter, eu não vou parar, porque eu tenho um chamado, você tem um chamado, você sabe que você vai prestar conta disso. Sim. E uma das coisas que é interessante, que eu sempre falei mesmo pro Pete, pro Albert, pro Requeno, o pessoal que caminha comigo, eu disse o seguinte: vai chegar gente melhor do que vocês. Então, vocês têm duas alternativas. Ou vocês continuam crescendo, ou vocês lá na frente vocês vão começar a reclamar e murmurar, porque vocês vão se sentir filhos rejeitados. Mas não é o caso. Vocês nunca serão rejeitados. Vocês só não estarão do lado o dia que vocês decidirem que não querem mais crescer. Então a régua continua aumentando, a pressão diminuiu e todo mundo hoje convive num ambiente onde tem excelência, onde tem crescimento, onde as pessoas também elas entendem que é possível. Voltar João Batista no deserto. Gostei. Eu gosto de trazer para a Bíblia porque era fácil para João Batista aparecer nas sinagogas. Ah, sim. Ele era filho de alguém que servia lá. Sim, né? Zacarias. Ou seja, eu me agarro no manto do meu pai e sigo. Só que ele aparece num contexto totalmente diferente. Historicamente, havia um domínio romano, sim, havia homossexualismo, impostos elevados e tudo, né? E orgias, tudo e mais um pouco. E ele aparece no deserto. Ou seja, fora da curva. Uhum. Quando eu conheci um pouco da tua história, a primeira coisa que, entre aspas, me chamou a atenção, você mantém um culto de jovens, que não é frequentado só por jovens, que é o Young, que é no domingo, e que toda a igreja do mundo brasileiro, o culto principal, na maioria das vezes, é à noite. Como é que foi chegar e quebrar esse paradigma e dizer, a gente vai botar um culto à noite e o da família vai ser de domingo cedo? Não que seja ruim, eu gosto, mas... É um desafio. Aí entra uma coisa, Marçal, que você é líder e você sabe muito bem de que líder carrega convicções e crenças fortes. Líder que não tem crenças fortes e que não tem uma linha de convicção, ele não é um líder, né? Ele não pode ser líder, porque realmente ele vai influenciar, ele vai estar à frente. E o que aconteceu foi que eu recebi uma visão dada por Deus, ou seja, Deus, quando eu estava nessa busca, nessa procura, né? Então eu particularmente me coloquei assim de forma vulnerável ao Senhor para fazer algo. Só que assim, tem pessoas que vêm, já aconteceu de chegar lá, ver tudo aquilo que está sendo feito, vai lá e dá um Ctrl+C, Ctrl+V e vai lá e coloca e quer fazer de um dia para o outro o que nós levamos. Então eu tive lá uma trajetória de preparação de discípulos, eu fiz enquetes dentro da igreja, eu peguei um ambiente da igreja e eu fiz um laboratório. Então eu fiz um processo de transição aí que durou 2016, 2017, 1 ano e meio. Eu preguei sobre isso, eu falei sobre isso. E eu deixei bem claro, porque assim, o bom líder também ele é um bom empreendedor, né? Ele é um bom vendedor, ele é um bom negociador. E eu tenho que saber o que eu tenho nas mãos e como que eu vou implantar, como eu vou colocar isso no seio da igreja, vamos dizer assim. E na verdade, o que ocorreu? Eu deixei claro que nós estamos perdendo uma geração. Eu mostrei a necessidade. Eu mostrei, né, a gravidade de tudo isso, né? O volume de suicídios dentro da faixa etária de 14 a 18 anos é muito grande, né? Não é divulgado, etc., por motivos, né, N. Porém, eu mostrei que há uma necessidade e que nós não estávamos sendo tão evangelísticos. E para se tornar acessível às pessoas e as pessoas, né, pudessem se achegar sem medo, né, do espírito de religiosidade, de julgamento, etc., precisava mudar. E aí então todo mundo concordou, houve uma concordância. E aí então nós inauguramos o culto da manhã, né, sendo o culto da família, e no domingo à noite é um culto voltado para o não crente, que também é frequentado por famílias, por crentes, até porque a palavra de Deus ela é para todos, né? Então, quando começa o Young, na verdade, tinha um perfil. Hoje muita gente casou, ou até mesmo pessoas já se adaptaram, viram que a essência, né, é muito boa, então a gente abriu mão da forma, e não da essência que é Jesus, que é a palavra, que é o poder do Espírito Santo. E dentro desse contexto aí, ocorreu de forma tranquila, né?
Sempre tem uns ou alguns... Você não sentiu um João Batista no deserto nesse período? Não, muito pelo contrário. É como eu disse, todo líder tem linhas de convicção. Uns têm mais forte, outros menos. As minhas são fortes. E eu levei ao cabo aquilo que eu entendi como sendo uma necessidade mesmo. Teu modelo de liderança é um modelo... Tem alguns que vão liderar por comando e prazo, né, que são os dominantes. Outros vão ser por conexão e diálogo. Outros serão por conciliação e consentimento, são os estáveis. Outros vão liderar por base analítica, com controles, especificações, processos. Como é que você resume a tua liderança hoje num ambiente cristocêntrico? John Maxwell, ele diz assim, que liderança é influência, nada mais, nada menos. Então, assim, obviamente que nós temos que calibrar de acordo com as pessoas que caminham do teu lado. Por exemplo, eu tenho pessoas de envergadura, eu tenho pessoas inteligentes, pessoas que têm cases, pessoas que já desenvolvem N atividades no mundo, né, corporativo. E aqui eu gostaria até de pedir um parênteses para ti, ô Marçal. Quando Jesus conversa com a samaritana tem uma indagação. Ela fala, olha, vocês adoram lá em Jerusalém, nós adoramos no Horebe. Nós temos essas práticas. Como que você vê, então, qual é o certo? Ele diz assim, olha, mulher, ora vem, já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai em espírito importa que os que o adorem em espírito. O que eu entendo? Então, hoje, para mim, fica muito claro que não existe essa divisão entre o secular e o santo, né? Então é o santo e o profano, vamos dizer assim. Eu acredito que a adoração é 24 horas e que nós entendemos que tudo que nós fazemos, né? A Bíblia diz, Paulo fala isso, tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Então é bem nessa linha. E voltando, né? Agora fechando, né? Eu sou assim, abro umas abinhas aí. Voltando, eu vejo assim, sabe, Marçal? Você não tem como liderar se não for por influência, né? Você tem que ter comando, mas obviamente que o diálogo ele sempre tem que prevalecer. Então a parte do diálogo para mim é muito importante. Tudo que eu faço, tudo que eu realizo, por exemplo, antes de começar o nosso podcast, nós tivemos aquele tempo de mesa ali, que para mim eu gosto demais, e nós estávamos ali na sua sala batendo um papo e de repente eu coloquei uma informação como um ingrediente da conversa. Então, o que eu estava fazendo ali? Eu estava comunicando, né? Lógico que a gente comunica coisas para quem é pertinente, não adianta eu falar para todo mundo, algumas coisas, por exemplo, no teu caso, você é pastor, o Pete já tem envergadura aí, né? Quero ver se até 2024 a gente resolve isso. Porém, Pete, acelera, Pete. Não fica no stop. Ele tá na minha pitch, stop. Ele tá na minha alça de mira. Minha alça de mira ela é longa. Mas assim, então voltando, então eu trabalho muito nessa questão do diálogo. Acho que não tem outra forma de você liderar se você não tiver uma base de confiança. E base de confiança, por exemplo, quando eu tenho um temperamento forte, quando a pessoa conhece a intenção do meu coração, ela consegue fazer uma análise, entender o porquê que talvez eu estou um pouco mais eufórico, ou porque eu estou um pouco mais quieto, ou porque, né? Então, isso varia muito, mas eu sempre parto do princípio de que liderança é influência, e influência se começa com boa comunicação, com bom diálogo. O que eu vou dizer agora é uma coisa que eu acredito, né? Mas a gente precisa entender que o óbvio precisa ser dito. Pastor Jack, por algumas vezes, fala assim, eu tive uma visão de Deus, eu tive uma direção de Deus, e às vezes, para quem está nos acompanhando, fala, o que é isso de visão de Deus, de direção de Deus, né? Eu estou falando que eu consigo perceber, porque eu vivo isso todos os dias da minha vida, pelo meu chamado, mas como é que a gente explica para uma pessoa que está nos acompanhando o que é uma visão de Deus que é transmitida depois para a igreja ou até para uma empresa? Na realidade, assim, né? Como toda visão, ela tem que ser tangível e mensurável, né? E obviamente que uma visão dada por Deus, ela passa por o crivo da palavra. Então, assim, a Bíblia diz que nós não devemos julgar o profeta, mas a profecia. Então, vamos julgar a profecia. Então, quando você tem uma visão dada por Deus, a primeira coisa é que ela concorda com a palavra de Deus. Segundo, que
A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então, assim, quando é algo vindo de Deus, vai gerar paz, vai gerar gozo, vai gerar alegria no coração das pessoas. Então, mesmo que seja algo que tire as pessoas da zona de conforto, entendeu? Mas ao mesmo tempo elas por fé, aí já é uma questão que transcende, né? Uma fé, eu acredito na fé racional, mas também creio na fé que transcende. Então, a pessoa ela concorda porque ela entende que aquilo que está sendo colocado como uma visão dada por Deus, primeiro que passou pelo crivo da palavra. Segundo, que ela já tem as experiências pessoais, que ela já teve um encontro com o Senhor, principalmente na área de liderança. Porque ser pastor é ser uma pessoa que foi chamada por Deus. Então, ela já partindo do pressuposto que ela foi chamada por Deus, ela sabe que ela tem uma conexão com o divino. E se ela tem essa conexão, aquilo que veio da parte de Deus, não fica difícil dela conseguir aceitar ou receber no seu coração. Então eu não tenho dificuldade nenhuma com essas questões. Eu sempre coloco e deixo as pessoas muito à vontade para que elas possam receber. É como a chuva serôdia, né? Ela cai e vai molhando, encharcando a terra. Então você vai colocando aquilo que Deus tem te dado, você vai transmitindo isso e a coisa naturalmente, sem nenhum tipo de imposição, que eu não acredito em domínio, em controle, em manipulação, isso daí não vem de Deus. O Deus que eu conheço é o Deus que falou assim, que um pai tinha um filho e o filho pediu a herança, ele falou, vou-me embora, ele falou, meu filho, tudo bem, eu te respeito, eu entendo que é uma decisão sua e eu te dou a liberdade da sua escolha. Então é assim que eu vejo, é assim que eu penso. O pastor Andy Stanley, ele fala que uma visão põe fim ao caos. Eu acho que quando a visão estabelece luz onde há caos, é como se fosse um sinal e o confronto na palavra. A Provérbios diz isso, né, Marçal? O Provérbios diz assim, ó, não havendo profecia, o povo se corrompe. Em algumas traduções diz assim, não havendo visão dada por Deus, o povo se corrompe. Porque a profecia é proferir palavras de fé. Então, se não tem uma visão dada por Deus, o povo se corrompe. Então, eu concordo que é trazer luz no meio ao caos. Bom, eu tenho muita coisa para falar, eu quero continuar falando, eu sei do teu compromisso na sequência, mas assim, deste meu livro Zé Nobre. vamos seguir que tá bom. Esse meu livro aqui, Princípios, Valores e Objetivos para a Construção de uma Vida Merecida. Tem uma parte do livro que... Quando eu subi o primeiro post, a rede social bloqueou porque eu escrevi que quem quer crescer precisa aprender a apanhar. E era o sentido de tomar as pancadas que são necessárias para o crescimento, não é apanhar fisicamente, né? Entendi. E aí tem também um capítulo que fala que pessoas nos decepcionam. Sim. Prepare-se, né? Já apanhou muito e já teve muita decepção na tua vida? Já, né? Isso daí é inegável, né? Mas com o tempo eu aprendi a lidar com elas, né? Por exemplo, a questão de decepção está ligada com expectativa que você cria ou que você tem a respeito de uma pessoa ou de uma determinada situação. Então eu digo sempre, eu tenho até um jargão, né? No meio das minhas pregações, às vezes ela aparece, esse jargão aparece, que diz assim, expectativa com você pouca, com pessoas nenhuma e com Deus todas. Então aí você caminha tranquilamente, né? Porque realmente pessoas vão te decepcionar. Um certo momento eu estava estudando sobre liderança, um livro do Bill Hybels, e ele dizia que as pessoas que iniciaram a igreja Willow Creek com ele não eram as pessoas que estavam com ele naquele momento. Ele já estava pastoreando há 40 anos. E eu entendo que realmente na caminhada, né, aí entra aquilo que eu falei, né, lá atrás, que quando você já está vivendo uma maturidade, você entende que pessoas te deixam porque ou elas não se sentem capazes de continuar do teu lado ou as aspirações dela mudam, mas de qualquer forma a maior parte do trajeto vão acontecer mudanças, né? Uhum. E acho que o segredo talvez da liderança eu dizer isso no mundo corporativo, digo isso também no ambiente espiritual, que o dia que eu tiver que mudar de calçada, porque vem alguém que eu liderei, tem alguma coisa que deu errado e não foi bem acertada, né, a questão. A gente tem vivido um modelo de igreja extremamente moderno, né?
E aí eu sempre digo da preocupação da estética e da genética, né? Aham. A igreja tem uma genética, que é Sim. cristocêntrica, Sim, Espírito Santo, né? Espírito Santo agindo, né? Senão é uma associação de bem intencionados, né? Tá tudo bem, é um clube legal, né? Clube bom, né? E aí pinta-se as paredes, aí veio, ó, vamos pintar tudo de preto, porque a gente não tem mais concorrência de cores, vamos escurecer a igreja e tal. Como é que foi essa tua transição? Você fez isso rápido, mexeu rápido na estrutura, como é que foi? Na realidade, o que me chamou muita atenção foi frequentar algumas igrejas que elas fazem os seus cultos em ambientes de teatro. Uhum. Por exemplo, eu fui na igreja do David Wilkerson, do lado da Times Square. É um teatro. Só que ele está lá desde 80 e pouco, quando ele comprou aquilo ali, né? E ele colocou ali a igreja. E ela é escura, né? Porque é um teatro. Depois, lá em Londres, eu fui na Boulevard ali, na Hillsong, também é escura, porque é um teatro. Em Nova York ainda fui na Hillsong, também é escura, porque é um teatro. Eu fui em Fort Lauderdale, na Chapel Calvary, ou Calvary Chapel. É escura, porque eles entendem com a tecnologia, Marçal, também veio a questão de hoje você trabalhar muito com audiovisual. E o audiovisual, ele responde melhor num ambiente mais escuro. Né? Tanto é normal, você vai na Times Square de dia, é legal, mas quando você vai à noite, salta aos olhos. Por quê? Porque aquilo no ambiente escuro, né, tem assim um enfoque melhor. Então não tem nada a ver se é moda ou não, tem a ver com conforto mental, né? Tem a ver com um ambiente onde as pessoas elas podem absorver melhor tudo aquilo que está sendo transmitido através do audiovisual. Então, assim, já é uma questão de tecnologia, não é uma questão de modelo, de forma. Então, algumas pessoas julgam porque pintou de preto, porque é a igreja da moda, porque é modinha. Não tem nada a ver com isso. Eu, particularmente, eu tive as minhas experiências. Eu estive em ambientes eu me expus a ambientes que me proporcionou conforto mental. E quando tem aí entra essa questão da religiosidade, porque o preto, cara, tudo é do Senhor. Uhum. O vermelho é do Senhor, o branco é do Senhor, o preto é do Senhor, o verde é do Senhor. É o Senhor que fez todas as coisas. Então, eu sou bem tranquilo. E uma das coisas, a John Haggai, quando eu passei pelo Instituto Haggai, foi um divisor de águas para mim, sabe? Porque o Deve ter visto Bittencourt... muita lição de guardanapos do Ebenezer, né? Do Ebenezer Bittencourt. Ia falar agora. O Ebenezer tem a história dos guardanapos dele, até tem uns videozinhos de guardanapo. Né? Sensacional. Mas o John Haggai, ele investiu em missões na Índia. E os indianos receberam a palavra e começaram, né, a se converter, mas a coisa não estava prosperando, não estava avançando. Então, os indianos chegaram para o John Haggai e disseram assim: ô John, nós queremos beber da água da vida, mas nós queremos beber num copo indiano. Ou seja, a forma sempre vai mudar, né? Se você vai, por exemplo, num shopping antigo, você vai ver que a iluminação, o piso, as lojas, as vitrines já estão ultrapassadas, já não comunica. Se você vai num shopping de ponta, um shopping novo, chega lá a iluminação, o piso, os ambientes. Se tem uma sala cinematográfica, você vai ver que já é uma outra realidade de poltrona. Então, assim, tem igrejas que eu preguei isso domingo, eu falei que o inimigo do excelente é o bom, né? Uhum. Então, o bom sempre vai ser o inimigo do excelente. Tem pessoas que viveram um tempo legal e se apegaram àquilo como sendo o ideal. Mas o ideal muda, o ideal se transforma. E a nossa membresia, ela se renovou, né? Então, tá aí, ó, a grande verdade. Não tem nada de modinha, não. Eu lembro uma vez que numa visão mesmo. Uma conversa como essa, né, que a gente está tendo aqui, e aí me veio a seguinte questão assim, mas aqui as pessoas reclamam que o culto dura 2 horas, mas elas vão no cinema e elas vão 2 horas e meia, às vezes até
porque às vezes tem filmes que tem até intervalo, né, e Sim, tal. sim. E o questionamento era, por que que a pessoa fica no cinema e não fica na igreja esse tempo? Eu respondi, eu falei, é simples. Bota a bombonier, bota então a cadeira mais confortável, que eu vou ficar no culto ao mesmo tempo que eu fico no cinema. Climatizada, Claro. som Dolby Stereo, né? Tudo, uma tela, né? Que você... Sim. Então, pô, é conforto mental. Então, Tudo bem. Tudo bem que eu exagerei, tudo bem. Mas assim, vou pegar uma licença espiritual. Esse meu segundo livro, essa segunda edição do Destrave, o prefácio do pastor Adson Belo. O pastor Adson é um pastor relevante em São Paulo, tem um estudo de teologia que eu gosto muito e tenho admiração por ele. E aí, em determinados momentos do culto, né, aí, naquele auge, né, quando a igreja está entregue ao Espírito Santo, que está acontecendo o culto, ele dá às vezes uma pausa e fala assim, ó, isso aqui não é casa de show, não. Isso aqui não é campo de futebol. Você está aqui para adorar o único Deus e tal. Eu acho que nessa hora ele retoma, porque a igreja é escura, tem fumaça, tem drone voando dentro da igreja. Eu pedi de vez em quando leva uns drones lá na igreja lá. E aí, a primeira vez que o drone passou assim, eu falei, vai cair na nossa cabeça, né? Mas ele sempre traz assim, ó, quando a pessoa começa a se emocionar, ele traz, fala, ó, isso aqui não é show, né? Que é uma linha tênue, né? E as pessoas confundem isso, né? Só que assim, ó, Marçal, quando você vai pescar, você pesca com aquilo que o peixe gosta, não com aquilo que você gosta. Uma das coisas que eu acredito é que alguns ambientes que você intencionalmente cria, né, talvez em outras condições você não teria aquele público ali. Eu, particularmente falando, a gente, né, dá toda a liberdade ao Espírito Santo. Tem pessoas que estão realmente ali, se entregam ao Espírito Santo, tem pessoas que estão entregues às emoções, mas eu sempre penso assim, isso não é um estado permanente, é um estado temporário. Amanhã pode ser essa pessoa se entregando ao Espírito Santo. Então, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que Paulo disse, né? Algumas pessoas pregam por vaidade, por orgulho, etc. Não importa que Cristo seja pregado. Nós temos que ter essa mentalidade, essa visão de abertura, de que a igreja é para todos, né? Eu tenho duas perguntas nevrálgicas para você. Vindo de você. Ia dar eu ia começar falando, olá, é um prazer estar aqui no Cápsula Cast com o Marçal Siqueira, sou seu fã, te acompanho de época de CBN, sei da sua trajetória, e ele já, soltou um foguete em mim, aí agora eu tô me recompondo aqui, né? Então é isso daí. Mas amigo é para essas coisas, né? Para criar constrangimento, né? As duas perguntas que eu quero te fazer você perdeu a tua esposa, a primeira esposa, e aos olhos, às vezes, feminino, o pastor Jack casou muito cedo, muito rápido, né? Se o senhor tiver à vontade para falar sobre isso. Super à vontade. Assim. Porque eu me lembro disso, eu tive no velório da tua esposa. Sim, sim. Né? Inclusive, tava um tumulto, né? Que eles trancaram, aquela época lá tava tendo greve, e os caminhoneiros trancaram as entradas. Verdade. Eu sou pastor de região, sou pastor da região metropolitana, né? Eu cuido de outras igrejas, o pessoal não conseguiu nem chegar em Maringá, foi bem conturbado. E vou posicionar que não sou contra, porque eu entendo que é muito difícil um pastor conduzir uma igreja não casado, eu acho complicado. Certamente o senhor sofreu críticas por ter casado rápido. Sim, muitas. Teve que explicar isso ou não? Eu volto a falar, eu sou muito coerente, né, com a minha retórica e prática, né? Eu não sou um cara que... Só para alinhar, a esposa do senhor faleceu, ela teve sepsia, né? Quando orou-se por ela e o Brasil inteiro, Deus fora do Brasil, levá-la. Então assim, quando a gente estava lá na UTI, o Samuel faz aniversário dia 7 de junho, era dia 20 de maio, faltava 15 dias pro aniversário dele, um pouquinho mais, ele pediu pra mãe dele, falou assim, ó, me faz o meu bolo de aniversário. E ela olhou pra ele e falou assim, não, eu não vou poder fazer dessa vez o seu bolo. Então assim, Marçal, quando eu lembro dessa situação, eu sempre entendo que ela era uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, e que, obviamente, né, ela sabia que Deus estava chamando para si. Nós não era o que nós queríamos, mas era o que Deus quis, né? Então,
particularmente falando, eu sou bem resolvido, bem tranquilo quanto a essa parte. Fui casado 25 anos. Posso dizer para você que realmente o que separou foi a morte, né? Até que a morte separe. Eu não tinha projeto de casar. O Pete tá aí, foi na minha casa, a galera ia lá, né? Até num podcast que fizeram agora recentemente, 19 anos de vida nova, tocaram nesse assunto. E uma das coisas que ficou bem claro é que realmente eu estava num estado muito mal. O luto foi um golpe mesmo para mim. Porém, eu, eu ouvi de Deus, né, por 2 vezes, algo que inclusive me colocou em crise, porque numa madrugada eu ouvi as seguintes frases: é para você se casar novamente. E eu disse: eu não vou me casar porque eu sou casado. É para você se casar novamente. E aí eu disse: eu não vou me casar porque eu sou casado. E quando eu acordo, eu começo a chorar e eu disse: eu não sou casado. Eu sou um homem solteiro. E então, naquele momento, eu entendi que haveria um casamento, não sabia quando, né, não tinha noção, mas eu sabia que se Deus, naquela noite, falou comigo que era para mim me casar novamente, não seria qualquer pessoa, né? Então, ele teria alguém específico para isso. Eu não me adiantei a Deus, eu também não busquei ninguém dentro de igreja, né? Muito pelo contrário, fiquei muito tranquilo quanto a isso. E eu fui num casamento em Canavieiras, ali, acho que, se eu não me engano, perto de Camboriú, e até tava o pessoal, tava o Luca Martini, tava lá, o pessoal, tinha uma galera que a gente curte, né? Meu filho tava lá, minha filha tava lá e tal. E Deus, naquela festa de casamento, o Senhor falou comigo novamente. Ele falou: Jaquenilson, casamento é lugar de alegria. E eu olhei para dentro de mim e eu vi que eu estava um homem triste. Eu falei: tudo bem, o Senhor falou que é para casar de novo, e o Senhor falou comigo que casamento é lugar de alegria. Então, quem que seria essa pessoa? E, né, eu não creio em coincidência, eu creio no propósito maior de Deus. Naquele mesmo tempo, uma pastora, né, que estava casada com o seu marido já há 7 anos, né? O marido dela sofreu um acidente, inclusive construindo uma igreja, e ela ficou viúva. E eu tinha colocado alguns requisitos para Deus. Até alguns amigos, eles falaram assim: nossa, o Jaquenilson quer alguma coisa tipo uma agulha no palheiro. E então eu coloquei alguns requisitos e sem nenhum tipo de demagogia. Ela não só atendeu, como superou todas as expectativas. Então eu entendi que era ela, que era a pessoa com quem eu iria me casar. Então, uma vez tendo a pessoa, essa questão de ser agora ou ser daqui a um ano, mas assim, eu fui na casa de cada pastor, eu conversei com eles, falei com as esposas deles, contei essa história detalhadamente, expliquei para cada um, conversei com cada líder do meu staff, fora os pastores auxiliares, eu conversei com cada líder, né, com as suas esposas, o Pete tá aí, ele sabe disso. Então, eu fiz todo esse trabalho, depois eu fui até a minha liderança maior em Curitiba, eu sentei com o presidente estadual da igreja, eu sentei com o nosso secretário de ética da igreja, expliquei para ele, né, o que estava acontecendo e a minha decisão. Naquele dia eles oraram, impuseram as mãos sobre mim e me abençoaram. Os meus pastores, né, de antemão, eles concordaram, eles entenderam. E depois eu chamei para uma reunião todo o staff da igreja, todas as pessoas que são obreiros, líderes, leigos que estão na igreja, todo mundo, porque eu queria expor algo para eles. Então, naquela noite lá, uma noite que estava caindo uma tempestade, tinha lá quase 400 pessoas, 300 pessoas, se eu não me engano, e eu contei exatamente essa história que eu estou falando agora. Olha, eu tomei essa decisão baseado nisso. Então, quando eu decido casar, Deus fala para mim: você vai se casar, sua mulher vai ficar grávida em seguida e ela vai estar gerando um filho que vai ser uma menina. Então, um mês depois, quando eu me caso, em seguida, 30 dias depois, foi fazer o exame, estava com
14 dias de gravidez, ou seja, na primeira período fértil engravidou e ficou grávida e 3 meses depois, quando foi fazer o exame, era uma menina. Então, assim, esse tipo de coisa afirma, né? A Bíblia diz que quem nos afirma, né, é Deus. Então, Deus afirmou algumas coisas. E no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 44, versículo 22, que concorda com as minhas decisões, diz que quando um sacerdote ele ficar viúvo, ele tem que procurar ou uma das filhas de Israel, uma mulher solteira, e se ele for casar com uma mulher, né, que não seja solteira, ele deve casar com uma mulher que seja viúva de sacerdote. Então tá lá em Ezequiel 44, 22. Então, se você também quiser aplicar a palavra, por isso que lá atrás eu falei para você que tem que passar pelo crivo da palavra, eu tive uma confirmação na palavra de que eu estava me casando com a pessoa correta. Prova disso que a igreja não parou de crescer, as pessoas, logicamente, nem todo mundo é obrigado a aceitar, mas eu trabalho por linha de convicção e por diálogo. Então eu não tenho dificuldade de sentar com o Marçal ou com quem é que seja o meu presidente quando eu entendo que eu não estou sendo desrespeitoso. Agora tem uma coisa que é importante falar. Algumas pessoas, elas... a pastora morreu, agora o pastor está casando com outra. Aí a pergunta que não quer calar é, na verdade, quem de fato está no prejuízo? Uma pessoa que tinha Jesus e está com o Senhor? Ou uma pessoa que agora está sozinho, tem uma igreja para cuidar, deita numa cama e dorme sozinho, não tem quem ampare, não tem... Logicamente, por mais que eu tenha filhos, etc., mas filhos são herança do Senhor. Então a gente tem que entender que eu não posso segurar eles comigo, eles vão fazer a vida deles. Então, até por isso, daí as pessoas às vezes elas são muito egoístas, né? Elas acabam colocando dentro da vida de outras pessoas aquilo que de repente elas querem que faça. E eu, particularmente falando, eu na minha consciência, Marçal, eu estou muito mais predisposto a obedecer e honrar a Deus do que pessoas. Desde que eu entenda que são princípios e valores bíblicos, muitas vezes você é pastor, você sabe que você vai ferir, alguém pensa diferente, alguém entende diferente. Logicamente que essa pessoa às vezes se sente ofendida, mas isso daí não está em mim, essa ofensa está dentro da pessoa. Independentemente do que as pessoas pensem sobre o que o pastor Jack trouxe, eu digo sempre que é muito mais fácil eu julgar do que eu ouvir. E as pessoas, elas julgam, né, como se a justiça delas não fosse considerada o trapo de imundície, que a Bíblia fala sobre isso, e como também elas esquecem que é uma justiça que não diz respeito a elas, diz respeito a Deus. Mas elas ainda preferem, às vezes, né? Eu ainda vou falar sobre isso em algum momento da minha vida, todos os julgamentos que sofri em 2023. É isso aí. E às vezes ainda sofro, mas consciência tomei decisões, né? Convicções, é o que a gente falou ainda há pouco. A outra pergunta é, e eu te acompanhando no domingo, o assunto eram as 7 esferas de influência da sociedade, e uma das esferas é o governo, a política. E por um bom tempo na minha cabeça também, eu queria separar isso, né? Mesmo tendo a minha esposa trabalhando na área política, eu quis separar isso por muito tempo, mas você olha para José de Arimateia, você olha para Nicodemos, você vê a política dentro do ambiente. Jesus foi morto por uma questão política, né? Em 1323, 1343, Wycliffe, ele começou ali a incendiar a Europa, né, que vem desaguar na reforma. Mas o Wycliffe, se você estudar o Wycliffe, você vai ver o quê? Que era um homem que ele estava ligado tanto à questão da igreja, mas ao mesmo tempo na questão política. Inclusive alguns discursos que ele fez influenciaram toda a Europa, incendiaram a Europa, né? Então, se você olhar para dentro da história, né, o próprio José de Arimateia, que tirou o corpo de Jesus da cruz, junto com Nicodemos, e levou para o seu próprio túmulo, que era um túmulo pessoal, um jazido da família, cavado na pedra, que nunca ninguém tinha usado. Então você vê que há uma... Qualquer discípulo que fosse ali morreria, né? Com certeza, ele tinha autoridade, como político, ele tem autoridade. Volto a falar, adoração, Marçal, não é uma coisa que acontece em ambiente de culto,
Até porque culto, a palavra culto, ela tem ali na etimologia a palavra cultura. Então, a minha cultura é o que eu faço todos os dias, em todos os lugares, em todas as horas. Então, quando eu restringo o ambiente de culto a um determinado lugar apenas, obviamente que nós sabemos que há uma importância, o Senhor disse que a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Existe um propósito da reunião dos santos. Mas voltando à cosmovisão, né, que é a essência da pergunta aí está ligada à cosmovisão. Nós precisamos sim levar a todas as áreas de influência da sociedade o evangelho do reino, a verdade absoluta. E se você realmente quiser conhecer o inimigo, então se posicione. Posicione como empreendedor, né? Seja um empresário do reino. Você vai encontrar ali. Eu falo para você, por exemplo, eu trabalhei muito na área de licitação, né? E na área de licitações eu ganhei grandes licitações, mas também era um lugar onde tinha muita corrupção. Então você começa a se relacionar com isso e aí você fala como ter lucro e não ser corrupto. Uhum. Como ter lucro e ser um gestor e não abrir mão. Obviamente que você tem que ter uma convicção, ou seja, o Senhor que me deu, eu estou aqui porque Ele me colocou aqui, é o José do Egito, né? Uhum. Ou a Esther, né? Que a Esther, naquele momento ali, Mardoqueu fala para ela, será que não é por uma hora igual a essa que Deus te colocou onde colocou? Né? Se você não responder à altura, Deus vai ter que levantar Alguém vai ser outro. levantado. Mas ela tem uma resposta, né? Ela diz assim, olha, eu vou, preparem, orem, jejuem por mim, porque se perecer, pereci. Então, como empreendedor ou qualquer pessoa da área de educação, né, do entretenimento, etc., você tem que ter convicção seguinte, você vai levar o evangelho. E o evangelho é as boas novas do reino. Jesus Cristo ressuscitou, ele está vivo. E o poder da ressurreição, que é a evidência disso tudo, opera em mim. Então não se restringe apenas a palavras. O apóstolo Paulo disse que quando ele foi ter com os coríntios, ele não foi só com sublimidade de palavras, mas ele foi com manifestação de poder. Então, se nós somos sobrenaturais, eu ainda falava sobre 1 Coríntios 6,16, 2 Coríntios 6,19, que fala que nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, nós somos morada, nós somos casa de Deus. Então, aonde quer que eu seja enviado, porque eu creio no envio, eu creio muito que Deus separa pessoas para áreas de influência, áreas específicas. Se eu sou enviado para, obviamente que Ele está comigo, Ele vai caminhar comigo. Então, dentro desse contexto assim, voltado a governo, por muitos anos, a igreja ela foi, infelizmente, só massa de manobra de interesses escusos. Era um curral eleitoral de muitos que aproveitaram isso, que não nos beneficiaram em nada. Mas se a gente quer uma mudança mesmo, a gente tem que pensar em ocupar todas as áreas, todas as esferas, né? E nós temos que produzir essa matéria, né? Essa matéria-prima, esse ser humano, homens notáveis, vamos usar o termo assim, como diz em Hebreus, quais o mundo não era digno, né? Homens de fé, homens de caráter. E eu acredito que, mais do que nunca, esse momento da história, o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos nos posicionar. Isso daí eu não tenho dúvida. Isso aí Bom, família já tem um envio seu, porque você cuida de famílias, né? Religião tem o seu envio, você é um pastor, né? Educação, acredito também, porque a igreja educa, né? Sim, bastante, sim, né? sim. Mídia, porque você é midiático também, né? Sim. Artes, entretenimento e esportes. Talvez eu vou dizer, eu não sei qual é o seu dom artístico, talvez tenha algum, né? Economia, você foi da área, né? Você trabalhou. Sim, sim. E não vê nenhum constrangimento. E aí vem a questão final de ser enviado para a política também, para você tranquilo. Para mim é tranquilo. Uma das coisas que eu aprendo que existem algumas posições que talvez como pastor eu possa influenciar, eu possa gerar pessoas, mas
por exemplo, no campo legislativo, né? Algumas leis, nós temos que ter pessoas que conheçam a palavra e que possam ser como que se fosse depuradores de que se aquilo vai ser aplicado é pertinente ou não. Quando você não tem quem diga não, parece que tudo é normal. Inclusive, nós vivemos na hipermodernidade, e a hipermodernidade, né, apresenta o relativismo como uma forma, né, sendo a ideal de se viver. Né? Então, quando nós entendemos esse envio para esta esfera, na verdade, nós queremos ser uma voz profética, sem negociar valores e princípios. Eu não estou indo porque eu preciso de finanças, eu não estou indo porque eu preciso de status. Quando eu entendo que há um lugar que precisa ser ocupado, eu entendo que é para ser sal, como diz a palavra, e luz. Se não for para ser, eu fico como eu estou, mas eu acredito que a gente pode contribuir. Eu sempre imagino, Marçal, eu quero até que você ouça isso de mim. Por exemplo, quando eu estou empresário, né, quando eu estou funcionário trabalhando em concessionário e eu começo uma empresa, eu sabia que eu ia agregar alguma coisa nesse mundo empresarial, né? Tanto que eu fiz gestão de frotas durante mais de 15 anos, sem corrupção, né? Entregando um produto de qualidade, né? Ando de cabeça erguida, converso com todo mundo até hoje. Quando eu saí, né, eu abri mão da minha empresa, do meu negócio, etc. Lógico, tem alguns nichos que eu atuo, na área de construção civil ainda tem uma empresa, né, de empreendimentos imobiliários que ainda funciona, etc. Mas quando eu saio da empresa e falo, hoje eu vou dedicar 90% do meu tempo, ou 99,9% do meu tempo para a igreja, eu entendo que eu vou levar algo e vou acrescentar algo para a igreja. Tanto que se você olhar a trajetória, você falou que pesquisou, você vai ver que por onde eu passo, sempre há uma virada de chave, sempre há um upgrade, sempre há um next level. E na política, eu acredito o seguinte, que se eu estou vivendo um tempo de maturidade, onde, né, todas as questões estão muito bem claras e resolvidas dentro de mim. Então eu entendo que é possível você levar um acréscimo, você ser uma resposta, não parte da crise do problema. Então essa é a minha perspectiva, sem dúvida nenhuma, é levar algo que vai agregar e não ir lá para subtrair. Hoje eu conversei com uma pessoa e ele me trouxe um texto que eu conheço esse texto, eu tenho familiaridade com ele, eu prego ele, mas ele falou uma frase que impactou o momento da nossa conversa. Acho que segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 10 ali, fala, ele dá semente ao que semeia. Então Deus não nos chamou só para ser ceifeiros. Ele nos chamou para ser um celeiro de sementes, que vai liberar semente na vida de pessoas. Então quando você não tem uma perspectiva de ser um extrativista, mas você entende que você está levando, você está semeando, então muda toda a tua forma de se posicionar e de se relacionar com aquilo que realmente há uma grande necessidade. Nós estamos vivendo um momento onde talvez as coisas poderiam estar diferentes. Mas se você me perguntar o que faltou, eu não tenho dúvida, Marçal, do que eu vou responder aqui para você. Faltou sensibilidade, faltou amor. Sabe, o amor empático, o amor altruísta, o amor ágape. Se as pessoas, por mais que nós temos, né, cada pessoa tem a sua ideologia, etc., mas se as pessoas elas tivessem em algum momento percebido que por mais que aconteceu o que aconteceu, elas tivessem se sentido amadas, não importa se ela é da área A ou da ala B, ou etc. Eu acredito que a nossa realidade seria diferente. Então, para resumir, o que eu quero responder é o seguinte: nós podemos levar amor em lugares que não tem amor. Nós temos que levar verdade onde não tem verdade. Nós temos que levar caráter, e isso daí não é fácil, né? Porque a gente vai ser provado. Mas vamos levar isso aonde talvez os valores e princípios estão todos destruídos.
Traz o Pastor Jack, tem um livro bem interessante, eu já vou encerrar, que é o Princípios de Sabedoria, ou da Sabedoria do Pastor, do Bispo Dale Bronner. E ele fala que a gente precisa caminhar com pessoas que nos ensinem a morrer bem. E eu fiquei pensando várias vezes sobre isso, né? Se eu estou caminhando com quem me ensina a morrer bem, né? Porque a gente não quer pensar na morte, mas a gente quer pensar em legado, né? E para morrer com legado tem que morrer bem, né? Tem que morrer bem. Não dá para morrer errado, né? E que a gente tem, então, pessoas em todas as áreas, né? E que nos ensinem a morrer bem por onde ela passar, para que a gente possa ter referências. A gente, quando começa a olhar para mitos, né? E aí eu tô fazendo uma analogia, e quem tá assistindo sabe, né? Seja esquerda ou direita, para mim só existe um que é mito, um só, que é Jesus Cristo, o outro é Jair Messias Bolsonaro, o outro é Luiz Inácio Lula da Silva. Se tivesse o amor no meio, talvez as coisas tivessem um outro rumo, né? Eu penso isso. Polarizou. É guerra aqui contra esse grupo aqui. E a gente não conseguiu unir. Acredito que a igreja cresceu, evoluiu, aprendeu, Sim. mas a gente está passando por um tempo que vamos aprender em meio à dor. A vantagem é, nenhuma tempestade é eterna. Eu falei isso domingo também. Passa, Vai né? passar. Vai passar. Quero te agradecer. Se Jesus está no barco, ainda vai passar mais rápido ainda. Aí eu peguei e postei o seguinte, se você não está disposto a enfrentar a tempestade, nem põe o pé no barco. É mais ou menos isso. Vai. Ó, eu vou ter que deixar um convite pra gente voltar a falar do livro, porque acho que vai ficar muito longo. Eu falei pra você que a gente conversa muito, né? Muito. 2 linguísticos, né? Então aqui, ó, 21 chaves para uma vida nova. Essa é uma obra do Pastor Jack. E eu quero convidá-lo para um próximo podcast. Ainda, obviamente, esse ano. A gente vai rodar esse e, na sequência, a gente vai marcar uma nova data. Porque eu acho que aqui também a gente tem chaves, como o próprio livro. Com certeza, né? A primeira chave aí que eu gosto demais é a da superação, né? E então esse livro aí é um livro que, na verdade, é uma extensão de muitos anos, né? De vida, né? De prática daquilo que o Senhor tem me ensinado. É um livro rema. Da superação, o desígnio, passando pela intimidade, pelo propósito, pela empatia, tem paternidade, tem ruptura, sim, sim. Tem aliança. Tudo fases da minha vida, tudo coisas que... nós somos a mensagem, né? Começa por aí. Quando você descobre que você é uma mensagem, né? Paulo diz que nós somos cartas vivas, né? Então você sabe o porquê e o para quê que você está falando, o que você está falando. E quando a gente entende que a gente é a mensagem, mas não é mais importante, né? O mensageiro nunca vai ser mais importante do que a mensagem, eu acho que a gente pegou a essência, né? Por isso que Paulo fala, né? Nós somos as cartas vivas, ou seja, existe algo que está sendo construído na nossa vida, que é o Senhor Jesus que está enviando cada um de nós como uma mensagem daquilo que ele fez, da obra que ele fez em nós. Fica aqui o convite, então. A gente Legal. vai voltar. Você é meu convidado também para ir no meu podcast, é o Jack Pinas, né? Até tem um jargão que eu sempre, né, no início lá e no final fala que o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, e eu estou do lado dos bons aqui, eu estou do lado de um cara extraordinário que eu aprendi a respeitar. A gente já tem uma história, né, de muitos anos, ele conhece meus irmãos, o Jefferson, conhece o Clauberson, o Claudinei, né? Talvez eu era o único que não tinha tanta proximidade e acabamos agora se tornando em tão pouco tempo assim, tão próximos. Eu quero agradecer que a conexão foi ali, o senhor Pete Ramos, né? Falei pra ele domingo. Ele é uma pessoa assim que através dele coisas boas acontecem. Falei pra ele no domingo, falei, olha, e falei emocionado, inclusive, falei, se eu tiver alguma utilidade no reino, tem galardão seu, falei pra ele. Ah, não, com certeza você tem. Uma das coisas aqui, só para encerrar, Marçal, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas. Olha, preste bem atenção. Tem muitas pessoas que quando falam sobre empreendedorismo, elas têm uma ideia muito voltada para o socialismo, né? Coisas referentes à igualdade e tal. E a Bíblia não é um livro de ismos. Ali, a Bíblia é um livro sobre Jesus, sobre o Filho de Deus. O cristianismo é uma pessoa. Então essa pessoa ele tem ensinamentos, e aqui vai um deles. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo as suas capacidades. Então às vezes você
fica aí, né, como se diz, invejando, enciumado, ou às vezes você fica se sentindo aí um rejeitado. Eu quero te fazer um convite. Se inscreva nesse canal, conheça o material, tudo que tem sido produzido pela vida do Marçal. Ele é um expert, né? E com certeza você vai crescer, você vai desenvolver e você vai pegar esse talento que Deus te deu aí e você vai multiplicar ele, tá bom? Sabe por quê? Porque ele vai te pedir conta disso daí. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Se não faz diferença, essa é a minha palavra, minha mensagem aí. Obrigado, Marçal, uma alegria estar contigo, abrir esse espaço pra gente aqui, tá bom? E que eu possa voltar mais vezes mesmo. Com certeza, já tá certo, vamos voltar aqui para as 21 chaves para uma vida nova. Vou ter tempo de ler mais vezes, né, e interpretar algumas coisas para poder ser útil também para quem estiver nos acompanhando. Faço questão de estar no seu podcast. Acho que talvez seja aí o dia que eu vou falar algumas coisas que eu nunca falei. Livros é o seguinte, ó, você tá com o meu livro, se você não lê agora, por esse tempo, eu não fico ofendido, porque livros é bom tê-los e não lê-los do que não tê-los, tá bom? Então, se você tenha bons livros aí na sua prateleira, em nome de Jesus. Amém. Bom, muito obrigado. Esse foi o Cápsula Cast Empreendedores. Meu convidado, pastor Jack Pinas. Eu acho que talvez dos Cápsula Cast que eu já fiz, o mais longo de todos. E por um motivo nobre, né? Nós falamos de vida, falamos de empresas, falamos de gente, falamos de igreja, falamos de Cristo e falamos de conexões que, acima de tudo, elas não são apenas terrenas. São conexões dos céus e por isso eu não me preocupei com o tempo. Espero que você tenha gostado. Espero que você acompanhe o Pastor Jack, as redes sociais dele e aqui é Vida Nova. Esteja conectado, porque tem gente que vai te ensinar a morrer bem, mas tem gente que te mata antes da hora também. Cuidado. Um abraço. Outra. Alegria de estar aqui.